Olá, meus irmãos, meus amigos, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos. Agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão pela presença, pela companhia, pelas boas vibrações. Então, hoje aqui estamos chegando nesse dia 17 de agosto do ano de 2020 para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita. O livro Conduta Espírita, como nós sabemos, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira, recebido lá nos idos de 1960. Então aqui hoje nós estudaremos, refletiremos acerca do capítulo de número 20. O capítulo de número 20 tem como título Perante os Companheiros. Então aqui André Luiz nos traz orientações para refletirmos acerca do nosso comportamento perante os nossos companheiros de jornada, espíritas ou não. Então aqui ele começa nos chamando a atenção o seguinte, da seguinte maneira: guardar comunicabilidade e atenção ante os companheiros de luta, ainda mesmo para com aqueles que se mostrem distantes do espiritismo. Então aqui ele nos fala e nos chama atenção para aquela necessidade constante de mantermos a comunicação constante com os nossos companheiros de jornada, independentemente da religião, da crença e se ele tem alguma crença. Quem nos garante que um melhor amigo nosso, companheiro de jornada, não se declare naquela condição de ateu? Aí você vai deixar de gostar dele, você vai deixar de ser amigo daquela criatura, vai lhe virar as costas porque ele diz não acreditar, ele se declara abertamente não acreditar até mesmo na existência de Deus? Então é isto que André Luiz aqui também nos fala, guardar a comunicabilidade com todos os companheiros de jornada, independentemente da crença que ele professa, da religião que ele professa, e mesmo se ele não professa nenhuma religião, não se declare adepto de nenhuma denominação religiosa. E aí ele diz que todos somos estudantes na grande escola da vida. Então todos nós, independentemente da nossa crença, independentemente da ideologia, todos nós estamos aqui na Terra na condição de estudantes nesta imensa sala de aula que nós conhecemos com o nome de planeta Terra. Todos nós estamos aqui em aprendizado. E aí, na sequência, ele diz o seguinte: respeitar as ideias e as pessoas de todos, respeitar as ideias e as pessoas de todos os nossos irmãos, sejam eles nossos vizinhos ou não. Então aqui ele nos fala, quase que, assim, bem, na verdade, bem parecido com o primeiro parágrafo, em relação à questão da comunicabilidade, nós guardarmos também o respeito às ideias e às pessoas, de todas as pessoas, independentemente da crença daquela pessoa, sejam eles nossos vizinhos ou não, estejam presentes ou ausentes.
Não é pelo fato de ele estar ausente naquele momento que vamos utilizar aquele momento de ausência para caluniá-lo, para fazermos mau uso da nossa língua. Então é por isso que ele nos fala, presente ou ausentes, sem nunca descer ao charco da leviandade que gera a maledicência. E aí ele complementa dizendo, quem reprova alguém conosco, de certo que nos reprova perante alguém. Então vejamos e ouçamos e entendamos esta frase de André Luiz, que quem reprova alguém conosco, então se alguém reprova perante você, ele reprova a companhia de alguém, ele fala, mas você na companhia daquela criatura, sem sombra de dúvida que essa mesma pessoa, como ele nos diz aqui, ó, reprova você perante alguém também. É o que ele diz, ó, quem reprova alguém conosco, de certo que nos reprova perante alguém. Ou seja, ele vai perante outra pessoa e vai te reprovar também para com aquela pessoa. Então tenhamos cuidado, conforme ele nos fala aqui, em relação à questão do uso do verbo, a maledicência, que possamos usar corretamente a nossa língua. E aí, abrindo aqui um parêntese nesta fala de André Luiz, nestas palavras de André Luiz, aí nós lembramos do que nós encontramos na doutrina espírita. Na doutrina espírita, na religião espírita, o que o espiritismo nos ensina? Então, o espiritismo, algumas conclusões acerca de espiritismo, nós encontramos o seguinte, que o espiritismo fala a cada um conforme as necessidades da alma, consola todas as dores, extingue todos os ódios e procura unir todos os homens. Então aqui prestemos atenção, conforme estas definições, estas conclusões acerca da doutrina espírita, em especial nós que nos colocamos na condição de cristãos espíritas ou de espíritas cristãos, nós temos que utilizar corretamente estes ensinamentos, conforme nos dizem aqui, para auxiliar as criaturas, além de nos auxiliarmos também, em primeiro lugar, auxiliar em extinguir o ódio e procurar unir todas as criaturas, porque o Espiritismo não veio ao mundo e não está aqui no mundo conosco para causar divisão, mas para auxiliar na união de todas as criaturas. E ainda nos dizem os espíritos amigos que o Espiritismo é doutrina do futuro, porém age no presente como impulso, levando-nos em direção aos planos superiores. Então o Espiritismo, conforme nos dizem aqui, é doutrina do futuro, mas que age agora no presente para preparar um futuro melhor. E nós temos que agir no presente, utilizando todas estas ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, porque como nós sabemos, o espiritismo, a doutrina espírita ou a religião espírita não proíbe nenhum de seus adeptos de fazer nada. Também não obriga nenhum de seus adeptos também a fazer nada. A doutrina espírita nos indica o caminho. Conforme nós sabemos, fora da caridade não há salvação, ou seja, o único caminho no caso, a caridade, para nos levar àquela chamada salvação ou iluminação espiritual. Então, todas as ferramentas, todos os ensinamentos, os esclarecimentos, a doutrina espírita nos traz para praticarmos a verdadeira caridade, em especial a caridade moral, conforme nós encontramos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, que é a caridade que Jesus praticou, exemplificou aqui na terra, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas e também a benevolência pela ordem, conforme está lá na 886, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E ainda o Espiritismo, conforme os Espíritos Amigos nos dizem, o Espiritismo é a doutrina de Jesus, em espírito e verdade, é a religião do amor e da verdade. Então, conforme André Luiz aqui nos fala, sem nunca descermos ao charco
da leviandade. Então, se realmente nós estamos aqui para colocarmos em prática a doutrina de Jesus é a doutrina do amor, é a religião do amor e da verdade. Então, não podemos, de forma alguma, descermos ao charco da maledicência. E ainda o espiritismo, ou religião espírita, é ciência da alma ou do espírito, com missão precípua de regenerar o pensamento humano. Então é por isso que André Luiz nos fala em relação à questão de respeitar as ideias e as pessoas. O Espiritismo está aqui para isto, para regenerar também, tem como missão principal regenerar o pensamento humano. Então nós precisamos começar pelo nosso pensamento. E ainda eles nos dizem que o Espiritismo tem por fim educar o homem para uma vida melhor. Então o Espiritismo não está aqui para educar os outros, mas para nos educar a todos. Não posso de forma alguma falar sobre espiritismo com aquela ideia ou com aquela finalidade de educar os outros. Mas, em primeiro lugar, como já falamos várias e várias vezes, quando estamos falando aqui de doutrina espírita, quando estamos aqui falando de espiritismo, de religião espírita, não estamos falando para vocês, mas eu estou aqui em busca da minha educação, da minha regeneração para uma vida melhor. E ainda nos dizem que o espiritismo é vivência dos preceitos cristãos, estruturando a felicidade e a paz de quantos lhe conhecem o roteiro de luz. O Espiritismo é silencioso operário que atua nos subterrâneos da alma humana. Então, que possamos usar estas ferramentas para a nossa transformação em pessoas melhores. Então, aqui fechamos este parêntese sobre estas conclusões, estas algumas conclusões, porque tem várias outras sobre doutrina espírita, essas conclusões bem simples sobre doutrina espírita, para voltarmos às palavras de André Luiz, onde ele continua nos dizendo o seguinte sobre o nosso comportamento perante os companheiros de jornada. Quando emprestar objetos comuns, não porfiar sobre a sua restituição, ou seja, não ficar cobrando, lembrando a restituição daquele objeto, sustentando-se firme no propósito de auxiliar os outros de boa mente naquilo em que lhes possa ser útil. Aquele lembra ensinamentos de Jesus sobre naquelas situações em quando nós emprestarmos sem esperarmos receber aquilo de volta. E ele diz que desapego é alicerce de elevação. Quantas vezes nós emprestamos um livro, que às vezes gostamos muito daquele livro, e depois o companheiro de jornada não nos devolve e ficamos relembrando e às vezes narrando a outros companheiros de jornada que emprestamos um livro tal que era tão bom e nunca mais tivemos o livro de volta. Que o outro companheiro possa estar fazendo bom uso, conforme André Luiz nos fala aqui, e que possamos nos desapegar, porque o desapego é alicerce para a elevação de todos nós. Porque se continuamos apegados às coisas materiais, como nos elevar espiritualmente? Como se diz no linguajar popular, se temos uma pedra amarrada no nosso pé, nesse pé simbólico, nesse sentido de apego às coisas, como iremos alçar voos mais altos, o voo do espírito, o voo do ser imortal, quando deixar este corpo físico? E aí ele diz na sequência sobre o perdão. Perdoar sem condições àqueles que não nos correspondam às esperanças ou que direta ou indiretamente nos prejudiquem, inclusive os obsessores e outros irmãos infelizes. Então aqui ele nos chama a atenção para aquela necessidade do perdão incondicional que Jesus nos ensina
A doutrina de amor que Jesus veio aqui e exemplificou nos mostra isto, esta necessidade do perdão incondicional. E aí ele diz, inclusive aqueles companheiros que nós os temos na condição de obsessores. Porque, na verdade, em muitas situações, quando nós classificamos um companheiro, seja ele encarnado ou desencarnado, na condição de obsessor, na verdade, quem é obsessor de quem? Ou quem se encontra na posição de obsessor de quem? Talvez eu me coloque naquela condição que estou sendo obsedado por alguém, mas na verdade eu é que sou, ou eu que estou me comportando naquele momento na condição de obsessor e não o outro. Então é preciso nós levarmos em consideração e refletirmos também acerca disto. E aí ele nos diz que perdão nas almas, luz no caminho. Então, quando nós verdadeiramente praticamos o perdão, nós jogamos luz no nosso caminho. E aí ele acrescenta dizendo ainda o seguinte sobre os elogios. Mesmo quando a pessoa merece, mesmo quando a pessoa realmente fez por merecer, conforme nós falamos popularmente, fez por merecer um elogio, mas se ficamos elogiando constantemente, pode ser prejudicial e, via de regra, é prejudicial àquela criatura. Se ele não leva em consideração aqueles elogios, se não faz inflar o seu ego, às vezes vai fazer até que ele fique constrangido. Aí ele diz o seguinte, ó, fugir de elogiar companheiros que estejam agindo de conformidade com as nossas melhores aspirações, para não lhes criar empecilhos à caminhada enobrecedora, embora nos constitua dever prestar-lhes assistência e carinho, para que mais se agigantam nas boas obras. Então ele fala para nós vigiarmos constantemente, para não ficarmos elogiando os companheiros de jornada, para não causarmos aqueles empecilhos na caminhada dos nossos companheiros e nos colocando sempre à disposição para assistência e carinho, para lhe agigantar ainda mais nas boas obras. Aí ele diz que o elogio é sempre dispensável. O elogio é sempre dispensável, conforme nos fala aqui o nosso companheiro João Dias, nosso querido Joãozinho. Ele diz que incentivar sim, mas o elogio é a chupeta dos vaidosos. Belíssimo termo que o João utilizou aqui corretamente, que o elogio é a chupeta dos vaidosos, que possamos nos colocar numa condição diferente disto e não sermos estes vaidosos que precisamos ainda dessas chupetas oferecidas pelos companheiros menos esclarecidos na nossa caminhada, porque sem sombra de dúvida que o elogio é sempre dispensável. E aí ele segue dizendo ainda o seguinte para encerrar as reflexões: suprimir toda crítica destrutiva na comunidade em que aprende e serve. Ele diz sobre não praticarmos elogios, essa chupeta dos vaidosos, mas sim suprimirmos toda crítica destrutiva. Em muitas situações nós elogiamos sem necessidade e também criticamos de forma invigilante as críticas destrutivas aos companheiros de jornada, porque a seara de Jesus, nos fala André Luiz, a seara de Jesus pede trabalhadores decididos a auxiliar. A seara de Jesus necessita, sem sombra de dúvida, e pede, sem sombra de dúvida, trabalhadores que estejam decididos a auxiliar e não a prejudicar, coibir-se de qualquer acompliciamento com o mal, a título de solidariedade nesse ou naquele sentido. Então, não sermos cúmplices do mal. Quem quis na consciência desce a perturbação, sem sombra de dúvida. E André Luiz encerra dizendo: nunca
nunca fazer acepção de pessoas, e nem demonstrar cordialidade fraterna somente em circunstâncias que lhe favoreçam conveniências e interesses materiais. Então, aqui ele fala para aquela necessidade de vigiarmos constantemente para não fazermos aquela seleção das pessoas e estarmos prontos para favorecer, para auxiliar companheiros que possam também nos favorecer no futuro. Porque, conforme nos diz Jesus, é dar com a mão sem esperar que a outra receba ou que a outra saiba que a sua mão direita fez alguma coisa. Não é dar com a mão direita e já esperar receber com a mão esquerda. Não, de forma alguma. E aí André Luiz encerra dizendo o seguinte, que a lei divina registra o motivo de toda ação. Então aqui, independentemente da ação que estejamos realizando, mas a justiça divina, a lei divina, registra a nossa verdadeira intenção quando praticamos aquela ação. Então aqui no rodapé desta mensagem, André Luiz nos lembra palavras de Jesus anotadas por João, lá no capítulo 13, no versículo 35, que Jesus nos diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus nos fala que todos reconhecerão aqueles que são verdadeiramente seus discípulos por amardes uns aos outros, por nos amarmos como verdadeiros irmãos. Que possamos refletir sobre isto, refletir e colocarmos mãos à obra. Conforme temos dito já várias vezes, não adianta simplesmente refletirmos e chegarmos à conclusão sobre a beleza, a profundidade desses ensinamentos e não aplicá-los em nossas vidas diárias. Reflitamos, meus irmãos, e coloquemos mãos à obras para a nossa melhoria. Muito obrigado a todos os companheiros que nos auxiliaram nestes estudos, neste momento, a todos aqueles companheiros que passaram por esta sala virtual, todos aqueles que permaneceram até agora, neste momento, todos aqueles que chegaram já quase no fim da nossa fala, mas que com certeza todos terão aí à disposição o material que ficará gravado e à disposição de todos, para que, se tiver interesse, possam assistir desde o início e também fazer compartilhamento com outros companheiros de jornada para levar luz a outros irmãos. Paz aos nossos corações, que Jesus esteja sempre conosco e nós com Jesus. Paz aos nossos corações. Até breve, meus irmãos.